E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Continuando a unidade 4, essa parte 2, a gente vai falar dos tipos de ação muscular. Como de costume, ao final desse conteúdo aqui, eu peço para que vocês acessem as questões de estudo que eu vou mandar para vocês e tentem resolvê-las, né, para ver qual foi o grau de entendimento de vocês sobre isso daí, beleza? Então, bora começar. Bom, pessoal, falando aí dos tipos de ação muscular, a gente pode separar, né, as ações do músculo esquelético, né, que ele é voluntário. A gente tem as ações dinâmicas, o nome já diz, né? Se é dinâmica, tem movimento. E dentre essas ações dinâmicas, nós temos duas fases principais, né? Nós temos a fase concêntrica e a fase excêntrica do movimento. Na fase concêntrica é aquela em que o músculo, né, a tensão produzida no músculo, ela vence a resistência externa. Essa resistência pode ser o próprio peso do seu segmento corporal, pode ser uma mala que você está carregando, um treinamento de força pode ser um peso, um halter qualquer, né? Ou seja, a fase concêntrica é aquela quando o músculo gera uma tensão e essa tensão vence a carga externa e aí o músculo se movimenta, gerando movimento na articulação também. Já a fase excêntrica é o oposto, é quando o seu músculo ainda sob tensão, né? Você não para de gerar tensão nesse músculo, porém ele gerando tensão, ele ainda é vencido pela carga externa. E aí faz com que ele retorne ao comprimento original dele, digamos assim. Geralmente na fase concêntrica, o seu músculo ele fica mais curto, né? Aproximam-se as inserções distais e proximais, e ele fica mais volumoso também. Na fase excêntrica, o oposto, o músculo se alonga, as inserções, né, proximal e distal se afastam e ele fica mais fino, mais esguio, tá bom? Mas nós ainda temos a fase isométrica, né, onde você tem a ação isométrica. A ação isométrica, esse termo isométrico, significa iso igual, métrico é medida, né, uma medida qualquer de comprimento, de tamanho, seja lá do que for. Nesse tipo de ação muscular, a tensão, ou seja, o músculo está gerando força, porém não há movimento articular. Há movimento no músculo, né? O músculo se movimenta para gerar uma tensão, porém ele não consegue mover aquela carga externa e ele gera tensão, porém não há movimento articular. Se vocês observarem aqui nessa figura, né, quando o músculo está relaxado ali, ó, você está segurando uma barra de ferro fixa em algum lugar e o músculo está ali parado, relaxado, no caso ali o bíceps braquial, tá? E aí na parte de baixo você vê que ele se contraiu, ou seja, ele gerou tensão, ele tentou mover aquela barra de ferro, né? Ele gerou uma flexão ali no cotovelo, tentou, né, gerar uma flexão no cotovelo, gerando força, ação, torque muscular ali, porém não houve movimento articular. Então, isso seria a definição de isométrico. Há tensão muscular, mas não há movimento na articulação. Tranquilo? Bom, ainda sobre os tipos de ação, agora vamos falar só da parte dinâmica. Então, que vocês prestem bastante atenção nesse momento em que há muita confusão nessas terminologias. Inclusive, se vocês pegarem alguns livros mais antigos, vocês vão ver essas terminologias sendo citadas de forma equivocada. Também, dependendo de onde você estiver consultando, se está olhando em algum site de internet que não seja muito cuidadoso com o tipo de informação, pode ser que você pegue essa informação errada, tá? E há um conhecimento, né, meio antigo aí sobre isso que se passou de forma errônea e ele vai se perpetuando, mas peço, né, que vocês prestem atenção aqui para vocês não confundirem esses termos, tá? Quando a gente fala de ação dinâmica, então, mais uma vez, nesse tipo aí, a presença de um movimento articular, nós temos a ação isoinercial, a ação isotônica e a ação isocinética, tá bom? Vamos falar primeiro da isoinercial. Quando a gente olha para o termo isoinercial, esse termo remete o quê? Que o iso, né, é igual e o inercial ali é a inércia ali, a quantidade de carga externa, ou seja, quanto essa carga externa permanece constante diante da ação muscular. E aí vocês vão ver que a maioria dos exercícios que nós fazemos, das ações que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Ah, vou levantar uma mala, vou levantar uma cadeira, ou lá na musculação, vou levantar um halter, vou levantar um peso. Tudo que tenha massa e sofra ação da gravidade, ela é isoinercial. Por quê? Porque a inércia desses
objetos aí, ela não muda, né? Ou seja, ela oferece a mesma inércia, a mesma massa ali é constante, né? A resistência oferecida ao músculo, resistência externa, ela é constante. Então, o músculo vai fazer força sempre frente a uma resistência externa que é constante, tá? Antigamente o pessoal confundia muito, chamava esse tipo de ação aí como isotônica. Isso não é isotônico, tá, gente? Pelo nomenclatura correta da palavra, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o isotônico e por que esse tipo de ação não é isotônica, mas a maioria das pessoas vão falar que isso é isotônico. Isso está errado, tá? Isoinercial é a carga externa oferecida contra a ação do músculo, ela é constante. Então isso vai acontecer sempre nesses casos que sofrem a ação da gravidade. Por exemplo, a barra de pesos lá, a anilha que você está movendo, 5 quilos, por exemplo, aquele objeto ali, ele tem aquela massa, né, tem aquela inércia e aquilo não vai mudar, tá? E ela vai sempre oferecer essa resistência constante aí à ação muscular, beleza? Então, isoinercial. Agora vamos entender o termo isotônico. Mais uma vez, iso de igual, né, de igualdade ali, tônico é de tensão, gente, quantidade de tensão gerada no músculo. Para que eu tenha uma ação isotônica, a tensão gerada ali no meu músculo, a quantidade de força, tensão gerada no meu músculo, ela deveria ser constante ao longo do tempo. Então, durante toda a fase de movimento ali do músculo, fase concêntrica, excêntrica, o músculo ali contraindo, né, vulgarmente dizendo, gerando movimento naquelas fases diferentes, nas angulações diferentes, deveria manter a tensão do músculo constante. Porém, a gente vai ver que no nosso corpo isso não acontece. A nossa tensão muscular, ela varia mesmo frente àquela mesma carga externa. Então vamos supor que eu estou carregando lá um halter de 5 quilos. Só que esses 5 quilos para o meu músculo não é a mesma coisa, não é a mesma quantidade de tensão que ele tem que gerar, dependendo do local articular, né, da fase do movimento em que ele está, da posição articular que ele se encontra. Isso acontece pelos diferentes braços de momento ou de alavanca que nós temos, tanto no nosso corpo, então aí vocês têm exemplos, né, de diferentes braços de momento muscular aí acontecendo. Então lembrem-se, né, a gente viu lá em cinética, torque, né? Então o que está representado aí para vocês com essa seta amarela, laranja, sei lá, seria a ação muscular, o vetor de força que representa, né, a direção, a ação, o ponto de aplicação da força muscular, e aquele ali em vermelho seria a distância perpendicular que está sendo feita daquela força para aquele centro articular ali, no caso, a articulação do cotovelo. Então vejam que onde você vai ter o maior braço de alavanca, né, é nessa posição aqui, ó, em torno de 90 graus. Veja que aqui eu tenho a maior distância perpendicular. E se a gente lembrar, né, voltar lá naquela unidade onde eu falei dos cálculos de torque, torque é igual a força multiplicado pela distância perpendicular a essa força. Então isso quer dizer o quê? Que independente da força gerada aqui, digamos que a força gerada ali estiver sendo a mesma, só de eu aumentar o braço ali de momento, né? Isso aumenta o torque muscular, ou seja, consequentemente a tensão. E veja que depois na outra figura ali da sua direita, né, diminui aquele braço. Então nós temos essa tendência aí no nosso corpo e isso também vai acontecer com a carga externa. Então veja ali agora o torque gerado pela anilha. Né? Então na posição inicial você tem um braço de momento um pouco menor, na posição do meio esse braço aumenta, ou seja, em torno de 90 graus é onde você vai ter o maior braço de alavanca, seja do músculo ou seja da resistência, no caso ali o peso que está sendo oferecido ao músculo, e depois na da direita, a última lá, ele tende a diminuir novamente. Simplesmente porque com a mesma carga externa, digamos que isso daqui seja um peso de 5 quilos, tá? A quantidade de torque que essa carga externa produz, ela é diferente naquelas três posições ali. Então isso significa o quê? Vulgarmente dizendo. Vulgarmente dizendo quer dizer que é naquela posição ali do meio em que o meu músculo tem que gerar mais força para vencer aqueles mesmos 5 quilos. Tá? Então naquela posição ali do meio,
a tensão que ele gera, a força que ele gera, tem que ser maior do que daquela posição inicial ou do que na posição final. Isso já mostra, então, que não é isotônico. Por quê? Porque a tensão no meu músculo durante esse movimento aí, ela não é constante. Lá embaixo, na primeira figura, ela é menor, porque o torque da resistência é menor. Chegou no meio, ela é maior, ela sobe, e passou do meio, ela diminui novamente. Então não há tensão constante. Por isso que esse termo isotônico para esse tipo de movimento está equivocado. Na verdade, a gente só tem ações isotônicas puramente ditas aí, né, verdadeiras, em condições laboratoriais. Mesmo assim, difícil, né? E ela vai se confundir em algumas formas com a outra definição que eu vou dar agora para vocês, mas em geral eu teria que ter uma tensão constante. Eu poderia dizer que a ação isométrica, se ela for máxima e ela conseguisse manter ali no mesmo tempo, fazendo a tensão o tempo inteiro com a mesma força, a mesma tensão, a isométrica poderia ser encarada como uma ação isotônica também. Tá? Mas vocês vão ver que mesmo a isométrica, você tem o pico de isometria, você consegue sustentar aquilo durante um tempo, mas daqui a pouquinho aquilo cai. Mas durante aquele período em que você conseguiu manter a tensão constante, por ser isométrica, não está tendo influência desses ângulos aí. Então, naquela posição ali, ele está gerando aquela tensão constante. Porém, não é dinâmica, né? Se é isométrica, não é dinâmica. Então, para ser isotônica, deveria manter a mesma tensão no músculo durante todo o arco de movimento. Porém, isso não é possível porque eu mostrei aqui para vocês, né, como as alavancas, né, tanto do nosso músculo quanto aquela ali presente ali, e o torque gerado, né, da resistência vai oferecer essas mudanças aí na quantidade de tensão do músculo. Então, mais uma vez, músculo, né, naquela posição inicial ali lá embaixo, sustentando os mesmos 5 quilos, ali ele não tem que gerar tanta tensão, tanta força, da mesma forma que ele tem que gerar naquela posição do meio, sendo que a carga externa permanece a mesma. Ou seja, a carga é isoinercial, não muda a carga externa, tá bom? Porém, a tensão mudou. Na posição do meio é onde o músculo tem que fazer mais tensão para mover aquela mesma carga de 5 quilos. Já na última figura lá, na da direita de vocês, ela diminui novamente. Por isso que esse termo isotônico não se aplica a essas condições aqui, como eu dei exemplo do halter, ou você levantando algum objeto na sua casa, né? A maioria das ações que nós fazemos no nosso dia a dia. E por fim, gente, ainda tem a ação isocinética. Essa também só é replicável em laboratório com equipamentos específicos, né? Geralmente são dinamômetros isocinéticos. E o que caracteriza esse tipo de ação ali, né? Dinâmica, né? A movimento. Você tem velocidade angular constante. Então, para você ter esse tipo de ação de velocidade angular constante, você só consegue nesse tipo de equipamento. E esses equipamentos, eles são programados para quando você aplique a força, você sempre vai aplicar a sua força máxima. Então imagina aquele rapaz sentado ali fazendo a extensão de joelhos, né? Lá de baixo até lá em cima, ele sempre vai imprimir a maior força que ele puder, tentando imprimir a maior velocidade naquilo. Só que você programa a velocidade para que ele não consiga fazer aquilo com uma velocidade maior do que ou menor do que a programada. Se ele tenta acelerar demais, a máquina freia. Se ele vai muito devagar, a máquina fica mais leve e ele consegue fazer sempre aquele movimento na velocidade angular programada. No exemplo aqui da direita, vocês vão perceber que isso daí acontece dependendo da velocidade. Opa, desculpa, gente. Ixi, deixa eu voltar aqui, fiz uma besteira. Vai depender muito da velocidade que está acontecendo. Então, se vocês olharem para aquela figura ali da direita, quando a moça ele vai fazendo o movimento de flexão, ela faz em diversas velocidades diferentes. Essas velocidades diferentes... Desculpem, gente. Essas velocidades diferentes implicam que, por exemplo, 30 graus por segundo significa que ela vai fazer um movimento. Vamos supor que eu setei o movimento para 90 graus de amplitude articular. Então ela vai sair dessa posição que ela está aqui embaixo e ela vai chegar até essa posição aqui. Ela vai fazer esse movimento aqui, tá? Até chegar ali, ela vai percorrer 30 graus por segundo. Se isso ali tem 90 graus, ela vai demorar
3 segundos para fazer aquilo. Se a gente lembrar lá atrás, quando eu falava de curva de força-velocidade, quer dizer que ela vai levar 3 segundos para fazer esse movimento, quer dizer que a carga está pesada, né? Ela vai ter que percorrer uma angulação, né? Que a cada 30 graus ela anda 1 segundo, até chegar nos 90 segundos. Agora, se eu programasse aí, por exemplo, para 90 graus por segundo, quer dizer que ela vai conseguir percorrer aquela angulação ali com apenas 1 segundo, 90 graus por segundo. Ou seja, com 1 segundo ela faz aquele arco todo. Se ela está fazendo aquele arco todo com 1 segundo, quer dizer que a carga está relativamente mais leve. 30 graus por segundo, ela vai demorar 3 segundos. E lembrem-se, ela não consegue acelerar. Ela vai fazer a maior força possível dela, mas ela não consegue movimentar isso mais do que 3 graus por segundo. Então, isso daí seria uma carga muito pesada para esse tipo de ação. Mais uma vez, esse tipo de ação isocinética só é possível você fazer em laboratório, tá bom? E a característica, então, da isocinética é velocidade angular constante. Você imprime sempre a sua força máxima durante todo o movimento, mas a sua velocidade você não consegue acelerar esse tipo de ação, tá bom? Sugiro que vocês, logo depois dessa primeira parte aqui, vocês já façam algumas questões aí relativas que eu vou mandar para vocês sobre os tipos de ação muscular, mas agora vamos falar um pouquinho também das funções que os músculos têm. Então também é comum a gente às vezes confundir algumas funções, eu vou chamar a atenção para vocês quando isso for necessário, tá bom? Mas as funções musculares são basicamente o agonista, né, que ele pode ser dividido em agonista primário ou secundário. Antigamente se utilizava o termo motor primário, motor secundário, até hoje em dia já há algum tempo, né? É agonista primário, agonista secundário. Você tem a musculatura antagonista, ela tem uma função também. Você tem a função estabilizador e neutralizador. Esses dois últimos, gente, antigamente era chamado de sinergistas, tá? Mas muito cuidado com esse termo. Vocês vão encontrar demais esse termo sinergista, mas ele é aplicado sempre de forma equivocada. Sempre não, desculpa, né? Mas grande parte das vezes que vocês lerem sobre esse termo sinergista, ele está sendo utilizado de uma forma equivocada. Até mesmo nos livros, se você está utilizando livros um pouquinho mais antigos, ou também está consultando fontes que não sejam tão especializadas nessa questão aí da biomecânica, tá bom? Mas na hora que eu for falar disso, eu me atento mais um pouquinho. Mas vamos olhar um pouquinho primeiro para o antagonista. Bom, como é que eu diferencio o antagonista primário do secundário? Há também uma divergência de pensamentos nisso daí, tá? Você pode classificar o agonista primário, pode ser pelo tamanho do músculo, pela quantidade de torque que ele consegue gerar, pode ser pela especificidade, o ângulo de tração desse músculo, ou seja, tem uma série de formas de você classificar o agonista primário. Por isso que há divergências entre autores, né? Então o importante não é você saber, né? Ah, mas o autor fulano de tal falou que o agonista primário ali na flexão de cotovelo é o braquial, por exemplo, que está nesse exemplo aí de vocês. O outro falou que é o bíceps braquial. Sem problema, né? Nenhum dos dois está errado. Mas vale você entender o porquê que nenhum dos dois está errado. Então, por exemplo, se a gente olha ali, por que alguns autores identificam o braquial, por exemplo, como sendo o agonista primário na flexão do cotovelo? Isso quer dizer que quando esse músculo se contrai, primeiro, as fibras, a orientação, né, a forma como ele se insere ali, tanto no húmero, né, quanto ali na una, e a forma dele gerar a tração ali, ela é muito direcionada apenas para a flexão de cotovelo. Então o ângulo de tração ali ele é excelente para fazer flexão de cotovelo. Não faz ângulos, né, não dá, é direto. Segundo, especificidade. O braquial, ele só faz flexão de cotovelo. Ele não faz mais nenhum tipo de ação, tá? Apenas flexão de cotovelo. Por isso que alguns autores associam ele como sendo o agonista primário na flexão do cotovelo, tá? Então isso justifica porque alguns autores utilizam e utilizam por conta dessas questões que eu falei para vocês.
Porém, outros autores vão dizer que é o bíceps braquial, sem problemas também. Por quê? Porque eles utilizam como argumento o tamanho do músculo e a quantidade de torque, de alavancagem e de força que ele tem na participação dos movimentos. Então, se você for levar em consideração o tamanho, a quantidade de força que esse músculo faz aí durante a flexão do cotovelo, o bíceps vai ser o agonista primário. E o braquial, por exemplo, junto com o braquioradial, vai ser o agonista secundário. Se eu olhar, não, a especificidade, por quê? Porque o bíceps, gente, ele além de fazer flexão do cotovelo, ele também faz a supinação aqui na articulação do cotovelo também, e ele também faz um pouquinho de movimento aqui no ombro, na flexão do ombro, também um pouquinho na adução do ombro, né? Mas principalmente na flexão do ombro. Então ele não é específico para flexão de cotovelo, ao passo que o braquial é. Então, o que eu quero que vocês entendam? Dependendo do autor que você estiver lendo, ele vai chamar um ou outro de agonista primário. Basta você saber identificar. Bom, ele é primário por quê? Por tamanho ou quantidade de torque? Bíceps braquial. É por especificidade, por ângulo de tração? Aí vai ser o braquial. Tranquilo? Agora, o agonista secundário é aquele que faz aquele movimento também, só que ele participa muito menos. Ele auxilia aquele movimento, ele faz aquele movimento, mas ele não é nem tão forte, nem tão específico, nem tão direcionado para aquele tipo de movimento que seria, por exemplo, o braquioradial. O braquioradial também faz a flexão do cotovelo, porém, ele não é tão grande quanto os outros dois músculos, ele não é tão específico para a flexão do cotovelo quanto os dois músculos, ou seja, ele faz aquele movimento, mas ele é mais um ajudante, né, digamos assim, do que realmente um músculo ali principal trabalhando nessas ações. Por isso que ele é o agonista secundário. Agonista porque ele faz aquele movimento, porém ele não é o principal naquela ação. Fechou? Agora vamos entender o termo antagonista. Gente, toda vez que você tem um músculo gerando o agonista, você tem um músculo em oposição, e é importante que isso exista, tá? Porque ele vai ser o freio, ele que vai gerar o equilíbrio, a fineza do movimento, fugiu o termo, mas não é especificidade não, mas ele vai conseguir modular a quantidade de força que vai ser gerado, por exemplo, pelo agonista, né? Ele te dá algumas vantagens aí no movimento de freio ali do agonista. E ele faz sempre a ação oposta naquela mesma articulação. Então, se eu me lembrar, por exemplo, flexão do cotovelo. Flexão do cotovelo, se eu estiver olhando, por exemplo, para o bíceps braquial como agonista, quem faz a flexão do cotovelo? Bíceps braquial, braquioradial, então são os agonistas aí, seja lá primário, secundário, né, mas agonistas na flexão do cotovelo. Quem faz o movimento oposto? Quem faz a extensão do cotovelo? É o tríceps, tá? E o ancônio. Então o tríceps seria o antagonista ao movimento de flexão do cotovelo. Então se durante a flexão do cotovelo o meu bíceps braquial ou o meu braquial ali são os agonistas primários, o meu tríceps é o antagonista. Então o tríceps, nesse caso, ele faz o freio, né? Ele faz um movimento oposto na mesma articulação ali, na articulação do cotovelo, tá bom? Por exemplo, então na fase concêntrica, fiz a flexão do cotovelo, os agonistas são bíceps braquial, braquioradial. E quem é o antagonista? Tríceps braquial e o ancônio também, que é um extensor do cotovelo. Ou seja, o movimento oposto ao do agonista na articulação. Porém, nesse movimento, por exemplo, esse exercício, ele parte dessa posição aqui, ele estende o cotovelo, né? A fase concêntrica, ela parte dessa posição que vocês estão vendo e ela vai lá para cima, estendendo o cotovelo. Nesse caso, inverte. Quem faz a extensão do cotovelo? É o tríceps. Tá? O tríceps braquial agora se tornou o agonista. E quem vai ser o antagonista? Os flexores do cotovelo. Por isso que vocês não podem guardar como, no cotovelo ali o bíceps é o agonista e o tríceps é o antagonista. Depende. Se for para flexão de cotovelo, sim. Se for para extensão, não, é o oposto. Quem faz a extensão é o agonista. Quem faz a flexão é o antagonista. Então, no caso, ali se inverte, tá bom? Agora,
prestem muita atenção nisso daqui. A gente está mostrando isso ali na fase concêntrica, né? Então, fase concêntrica de flexão do cotovelo, ó, subiu aqui, ó, flexionou o cotovelo. Imagina você fazendo aquele exercício que está sendo feito na figura da esquerda ali, de flexão do cotovelo. Então, fase concêntrica, subiu aqui. Na fase excêntrica, está acontecendo a extensão do cotovelo, correto? Porém, mesmo na fase excêntrica, continua sendo o agonista bíceps, braquial, braquial e braquial e continua sendo o antagonista o tríceps. Aí você vai perguntar, poxa, Eurico, mas não é o tríceps que faz a extensão do cotovelo? Não está acontecendo uma extensão do cotovelo aí na fase excêntrica? Sim, porém, essa fase excêntrica, lembrem-se que o músculo agonista, ele continua gerando tensão, porém, o que diferencia a fase concêntrica de excêntrica? Fase concêntrica, músculo vence a carga, fase excêntrica, carga vence o músculo. Mas nesse papel aí, o bíceps continua sendo agonista, porém ele está sendo vencido. O tríceps continua lá quietinho. Então esse movimento de extensão de cotovelo que está acontecendo aí, ele é passivo, ele está sendo gerado pela carga externa, pelo halter, não pela contração do tríceps. Por quê? Porque se eu contrair o tríceps, ele vai jogar aquela carga no chão, ele vai, né, tampar aquele halter ali no chão. Então não confundam, tanto em fase concêntrica quanto fase excêntrica, o agonista e o antagonista é o mesmo. Só que na fase concêntrica o agonista vence a carga, acontece aquele movimento articular que ele se propõe. Na fase excêntrica ele é vencido pela carga, mas ele continua fazendo tensão. O antagonista está ali quietinho. Se o antagonista contrair, aí sim ele vai acelerar e vai jogar aquilo ali no chão. E o mesmo vai acontecer ali na outra posição, só que agora vocês vão imaginar que ele já está lá em cima, com o cotovelo estendido. E aí ele vai descer, vai voltar à posição inicial. Essa é a fase excêntrica. Nessa fase excêntrica, o tríceps aqui, ó, continua sendo o agonista, ele está freando o movimento. Por quê? Porque se o bíceps contrair, ó, ele vai socar o halter lá nas costas dele, ou vai jogar o halter lá para trás das costas dele. Então, tanto fase concêntrica quanto excêntrica são os mesmos músculos agonistas e antagonistas. Fechou? Bom, agora a gente vai para o pedaço que eu falei para vocês que é mais complicado. Né? Alguns autores até colocam, né, como estabilizador e neutralizador como alguns tipos de sinergistas. Né? Geralmente a pessoa se refere a sinergista como é um músculo que ajuda ali no movimento. Né? Então, o bíceps fazendo a flexão do cotovelo, o braquial e o braquial seriam sinergistas e tal. Tá errado esse conceito, tá? Ou não, é um músculo que vai estabilizar ali, né? Vai manter a estrutura, né? A posição do corpo naquela posição para que o movimento principal ocorra. Também está errado, tá? Ou seja, para isso existem outros tipos de músculo. Nós temos o músculo estabilizador, tá? E as estabilizações elas podem ser internas ou externas. Então imaginem essa figura que vocês estão vendo aí na esquerda de vocês. Isso daí é um tipo de estabilização interna. A estabilização interna é feita pelos próprios músculos ali circunvizinhos. Então imagine aqui, ó, estou analisando a articulação do cotovelo e o que está sendo gerado aqui vai ser a flexão do cotovelo, tá bom? Olhando ali para quem está fazendo isso ali é o bíceps braquial. Porém, o bíceps braquial, na hora que ele faz a flexão do cotovelo, chega a ação para o bíceps braquial, além de fazer a flexão do cotovelo, ele quer fazer a supinação e quer fazer uma flexão no ombro. Ele quer jogar o ombro, cotovelo um pouquinho para cima, né? Ele quer fazer uma flexão aqui no ombro também. Porém, eu quero ficar paradinho aqui, ó, nessa posição que ela está na figura, fazendo apenas a flexão do cotovelo. Então, vem um músculo que não vai deixar com que ele faça a flexão do ombro, ou seja, é um extensor do ombro, no caso ali o deltoide posterior. Então o deltoide posterior se contraiu isometricamente, ou seja, estabilizou internamente ali, contraiu, para na hora que o bíceps fizer o movimento de flexão de cotovelo, ele não deixa que faça a flexão. Por quê? Porque tem um extensor contraído ali e travando, né, deixando esse torque ali, concorrendo, né, o de flexão com extensão, ele fica paradinho e aí só acontece o movimento aqui no cotovelo. Mas veja que um tem ação lá no ombro, né, o outro tem ação no cotovelo. Então, nesse caso aí, seria um estabilizador interno. A gente tem os estabilizadores externos também, então ao passo que vocês olhem esse exercício aqui, ó, de remada, né?
na posição que ele está ali, ó, a carga, né, tá puxando ele aqui para baixo. Para ele ficar nessa posição que ele está aqui, ó, paradinho sim, tem que ter uma musculatura deixando ele parado naquela posição. Então os paravertebrais ali, os que estão iluminados ali para vocês, né, em vermelho. Então, grande dorsal, né, o latíssimo do dorso, os paravertebrais, né, o romboide, redondo maior, redondo menor, até mesmo deltoide posterior, eles estão ali contraídos isometricamente, mesmo sentido que estava na figura anterior também, né, o deltoide posterior contraído isometricamente, para manter o tronco naquela posição. E aí, quando ele fica paradinho naquela posição, aí eu consigo fazer um movimento na articulação que eu quero, né? Então, no caso ali, no ombro e no cotovelo, para fazer a remada. Porque se eu não tiver esses músculos contraídos, quando eu fico naquela posição ali, o peso me puxa e eu, caio de cara ali no chão. Então, nesse caso ali, eles são os estabilizadores contra a força externa. A força ali agora é do peso me puxando, e aí a musculatura ali contrai para me manter estabilizado em relação à carga externa. Estou paradinho e eu consigo fazer o movimento. O mesmo acontece, imagina que vocês vão fazer o esqui na água. Então vai a lancha te puxar, você segurou aquele negócio, aquele mastro ali e vai sair. Se você não contrair essa musculatura aqui, na hora que a lança acelerar, ela vai te puxar para frente e você vai cair lá dentro d'água. Então você contrai essa musculatura ali, ela fica isometricamente contraída e parada para que você consiga gerar força ali e fazer aquele movimento. Então nesse caso, estabilização contra forças externas, tá bom? E o último, né, que se gera muita confusão também, né, que também era chamado de sinergista, né, é o neutralizador. O neutralizador, gente, ele só vai acontecer quando o mesmo músculo ele tem função biarticular, ou seja, se eu tiver um músculo monoarticular, como por exemplo eu mostrei para vocês lá o braquial só faz flexão de cotovelo. Se ele só faz flexão de cotovelo, não tem como ele ter neutralizador, porque ele só faz aquela ação. Agora, se ele tem mais de uma ação na mesma articulação, aí sim você vai ter músculos neutralizadores. Então imaginem esse exemplo aí, ó, o bíceps braquial. O bíceps braquial ele tem função no ombro e no cotovelo, tá? Então no cotovelo seria o quê? Flexão de cotovelo, flexionar, supinação, são as duas, né, ações que ele tem no cotovelo, e no ombro ele também tem a flexão. Também pode ter, né, alguns autores consideram uma pequena adução horizontal, né, mas muito pequena. Mas os principais, flexão de cotovelo, supinação e flexão no ombro. Mas vejam que no cotovelo ele tem duas ações. No cotovelo ele faz tanto supinação quanto flexão, beleza? E o que vocês têm que entender? O meu músculo, quando chega o estímulo nervoso para ele, ele gera ação, ele se contrai. E o que faz ele gerar esses movimentos? Aonde ele se fixa nos ossos, né? A posição que ele se fixa nos ossos. Então, pela posição que o bíceps se fixa nos ossos, quando gera tensão nele, ele quer fazer flexão de cotovelo, quer fazer supinação e quer fazer flexão no ombro. Isso seria, chegou o estímulo geral e só o bíceps agiu ali. Ele faria todos esses movimentos. Porém, eu consigo fazer voluntariamente alguns movimentos e inibir ou neutralizar outros movimentos. Então veja que nessa figura aí que apareceu para vocês na direita, essa moça ela vai fazer a flexão do cotovelo, porém veja que a mão dela não está supinada, está pronada. A palma da mão dela está para baixo. E ela consegue fazer esse movimento, ó, de flexão do cotovelo sem que haja essa supinação. Se você pensar, bom, mas lá no cotovelo contraiu o bíceps. Se o bíceps contraiu, ela deveria fazer essa supinação também. Ela não deveria ficar pronada, né? Correto, mas quem não deixa ela fazer a supinação? Um pronador, no caso o pronador redondo. Então o pronador redondo ele vai ser uma musculatura que vai se contrair isometricamente, neutralizando a ação de supinação. Então essa ação de supinação não vai acontecer. Por quê? Porque o pronador está contraído. E aí quando o bíceps se contrai,
ele só faz a flexão do cotovelo, ele não faz a supinação. Então, para ser neutralizador, movimentos na mesma articulação. Então, como eu mostrei aí para vocês, o bíceps faz cotovelo, flexão e supinação. Então, como ele tem duas ações ali na mesma articulação, eu consigo neutralizar uma para que aconteça apenas a outra, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, tenham entendido esses conceitos, né? Peço que tenham muito cuidado na leitura de vocês, principalmente quando vocês forem ler sobre o primeiro termo lá que eu falei, que o pessoal confunde muito, né? Coloca de forma muito equivocada, isoinercial e isotônica, então cuidado com isso. E agora também, né, nesses termos agonista, né, primário e secundário, e principalmente o termo sinergista. Cuidado com esse termo, ele é muitas vezes utilizado de forma equivocada. Por isso que se colocou essas divisões aí, né, de estabilizador e neutralizador, para que vocês entendam. Lembrando que estabilizador pode ser interno ou externo, né? Só que a função é na articulação diferente da que está acontecendo o movimento, se for estabilizador, e quando é neutralizador, é movimento na mesma articulação. Então, faço a ressalva. Para que o músculo tenha neutralizador, ele tem que ter, no mínimo, duas ações na mesma articulação. Se ele não tem, né, o exemplo que eu dei para vocês do braquial, se ele só faz flexão de cotovelo, a única ação no cotovelo é flexão, não tem como você neutralizar mais nada, nenhuma outra ação, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado daí, façam as questões aí que eu vou mandar para vocês, né, para estudarem ao final da aula também sobre essa temática. Obrigado pela atenção de vocês aí, valeu e até mais.